Y Matt Al-Masri, asesor jurídico del Poder Legislativo de Chuy, buenas noches. Un gusto siempre charlar con usted. Bueno, surgió un inconveniente importante en el Poder Ejecutivo en relación a una ley que fue aprobada aquí en esta casa, en la Cámara, en relación a los vendedores ambulantes, la exoneración de impuestos correspondientes a año 2020 y 2021. Aparentemente ahora resulta que es inconstitucional, pero eso está por verse todavía. Boa noite, Diego. Agradeço a oportunidade. Eu dou boa noite também aos ouvintes. Na verdade, aqui se trata de uma lei onde foi promulgada aqui pelo Legislativo. Tá? Se tratava de remissão fiscal por parte dos vendedores ambulantes, assim, de quem também tinha carrinhos de comida. Foi aprovada a lei aqui no Legislativo e enviada para o Executivo. Foi pelo prefeito, foi vetado, na verdade, esse projeto, onde ele retornou aqui para o Legislativo, foi derrubado esse veto, voltou novamente lá para o Executivo, onde ele tinha dentro do poder discricionário dele sancionar a lei ou que ele retornasse diretamente aqui para o Legislativo, sendo sancionado pelo presidente à época. Na verdade, a gente recebeu com surpresa essa iniciativa do Executivo, onde requereu a inconstitucionalidade da lei, uma vez que, conforme já relatei, o próprio prefeito foi quem sancionou essa lei. Essa lei, na verdade, ela foi fundamentada, o pedido de ação direta de inconstitucionalidade foi fundamentada em duas pautas. A primeira pauta, que seria um vício de iniciativa, entendendo o Executivo que seria uma competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. No próprio despacho que houve da desembargadora, esse tema terminou que se demonstrou que não existe isso, que, na verdade, a competência ela é concorrente tanto do chefe do Executivo, assim como dos vereadores do Legislativo. Então essa questão já está sanada. A outra questão da fundamentação do entendimento pela inconstitucionalidade da lei foi de que não haveria a demonstração do impacto financeiro junto com a lei, mas que a gente entende, na verdade, que foi instituído, na verdade, no ano de 2021, o artigo 167-D da Constituição Federal, onde ela permite, dispõe que todas as iniciativas que vierem, pode ser do Legislativo, que se tratem de matérias relacionadas à calamidade pública, seja de questão social, questão econômica, e que não seja de caráter continuado, ela não precisa obedecer essa questão do impacto financeiro. A gente entende, então, que essa lei é constitucional, sim, em razão dessa instituição, desse artigo. A gente entende também que quem efetua o controle de constitucionalidade no nosso país é o Supremo Tribunal Federal. Já há decisões recentes quanto a essa questão da desnecessidade do impacto financeiro. A gente também entende que o impacto financeiro dessas questões, desses tributos fiscais, onde se há essa remissão por um período pré-determinado, qual seja 2020, 2021, na verdade são de suma importância. Estamos tratando de vendedores ambulantes de carrinhos de comida. O pessoal sabe que eu também sou presidente da Associação Comercial. Inúmeros médios e grandes empresários sofreram bastante com essa pandemia. Então, graças a Deus, houve essa sensibilidade por parte dos vereadores, o vereador Dilamar, o vereador Alencar e o vereador Dr. Hugo, onde eles se sensibilizaram com essa questão, entraram com o projeto, graças a Deus foi aprovada, e agora a gente espera e entende sim que vai haver uma revogação dessa suspensão liminar que houve. ¿Cómo queda la situación entonces ahora? ¿Qué pasa con esa deuda que tienen los vendedores ambulantes? Hoje, na verdade, essa questão está suspensa. Houve uma liminar pela desembargadora, onde ela entendeu que deveria ser suspensa até que haja o julgamento de mérito dessa ação direta de inconstitucionalidade que corre no Tribunal de Justiça. A posição aqui do Legislativo é, primeiramente, contestar essa ação direta de inconstitucionalidade e, ao mesmo tempo, entrar com um recurso que se chama agravo dentro do próprio tribunal para que se revogue essa decisão liminar emitida inicialmente por uma desembargadora relatora, sem levar em consideração, com certeza, essas questões que a gente falou em relação à instituição do artigo 167-D da Constituição Federal. E também a gente entende que talvez, um pouco contraditória, possa ter tido havido esse vício de iniciativa, talvez, do próprio Executivo, uma vez que ele sanciona a própria lei, mas isso vai ser decidido pelo tribunal. Novamente volto a dizer que a gente confia e espera sim que seja revertida essa decisão.
e era mais ou menos isso. ¿Por qué cree usted que el prefeito entonces sancionó esta ley y dio, por otro lado, un andamiento distinto? Porque perfectamente él podía no haber sancionado. Realmente, conforme eu falei no início da entrevista, na verdade isso aqui passa pelo poder discricionário do chefe do executivo, onde era permitido a ele sancionar a lei ou que fizesse retornasse para a casa legislativa, onde seria sancionado pelo presidente da Câmara à época. Sinceramente, eu não sei te dizer por que houve essa iniciativa de sancionar a lei e depois tentar buscar a inconstitucionalidade nela. Eu acredito que ele deve ter seus motivos, mas quem poderia responder melhor, na verdade, seria ele próprio. Es una contradicción. No meu entendimento, sim, Diego. Eu entendo que sim, pois, conforme eu já falei, haveria essa possibilidade de, eventualmente, ele transferir essa responsabilidade para o presidente da Câmara, uma vez que ele não concorda com a lei. A partir do momento que é derrubado o veto, ele sanciona a lei, eu entendo que há essa questão implícita de estar de acordo, na verdade, com a lei. Mas isso aqui faz parte também do poder discricionário dele, eventualmente poder sancionar a lei e posteriormente buscar uma inconstitucionalidade dela, e a gente vai esperar que a justiça defina isso o mais rápido possível para que a gente possa deixar os vendedores ambulantes e quem tem carrinho de comida mais tranquilo com essa situação. Por lo pronto, entonces, los vendedores ambulantes continúan con esa deuda. No es necesario que la paguen, pero todo continúa. Com certeza, eu acho que isso aqui apenas foi o início de uma ação direta de inconstitucionalidade. Teve essa decisão liminar, não é uma decisão de mérito, ainda muita água vai rolar. Não foi efetuado ainda o contraditório e ampla defesa por parte do Poder Legislativo, que a gente entende que após essa manifestação vai haver uma reversão, pelo menos, dessa medida que foi tomada, e a gente confia que seja revertida o quanto antes possível. Si todo transcurre como ustedes esperan, los vendedores ambulantes van a ser exonerados. Pero ¿qué sucede si no? Por ejemplo, si se decreta o se determina en última instancia de que es inconstitucional. Y van a tener que pagar, y me imagino que con intereses, juros y demás, ¿o no? Com certeza, Diego, se eventualmente lá na frente ela for declarada inconstitucional, ela deveria sim ser cobrada e normal com seus juros, mas sinceramente, conforme eu já tinha falado anteriormente nessa própria entrevista, quem faz o controle de constitucionalidade no nosso país é o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando de um artigo de lei que foi instituído no ano de 2021, então é algo muito recente. A sua jurisprudência está começando a ser consolidada dentro dos tribunais. Acredito que nós vamos ser mais uma das teses que vai começar a definir pelo menos uma tese dentro do tribunal. Essa tese já é existente dentro do STF, senão eu não entendo como haveria sentido para que se eventualmente se instituísse um artigo. A gente sabe também que estamos falando num artigo da Constituição Federal. No país existe a hierarquia das leis, e a hierarquia das leis, com certeza, a lei mais poderosa, digamos, dentro da pirâmide é a Constituição Federal. Então, vejo com muitas boas possibilidades de reversão pela questão da instituição desse artigo 67D, assim como também por o Poder Legislativo poder exercer a sua ampla defesa e contraditório dentro desse processo da ação direta de inconstitucionalidade. E quanto tempo pode passar para que o Supremo Tribunal Federal se expida definitivamente sobre isto? Primeiro, é uma ação originária de competência do próprio Tribunal de Justiça, então ela vai ser definida aqui no próprio tribunal. Acredito que deve levar até 6 meses para que se defina aqui. Eventualmente, caso haja eventual insucesso por parte do que a gente espera, com certeza a gente vai recorrer até a instância superior, que seria o Supremo Tribunal Federal, e a gente acredita que no máximo, mais tardar, uma questão de em 1 ano, isso aí já vai estar sendo resolvido. Pode então que se resuelva em alguma instância anterior, então? Com certeza, conforme eu te falei, Diego, isso aqui apenas foi uma decisão transitória de precaução para que haja a suspensão da lei. Não foi declarada inconstitucional ainda. Na verdade, há toda essa discussão. Já falei que não foi exercido por parte da gente a nossa contestação, depois que a gente consiga aportar todas as informações que a gente entende pertinentes e que vão ser com certeza variadas no próprio despacho da desembargadora, quando ela defere o pedido de suspensão. Em nenhum momento ela
ela fala algo ou discute algo em relação ao artigo 167D, então com certeza foi algo que não foi transmitido na peça, e a gente espera sim que com essa argumentação da nossa parte a gente consiga a reversão dessa medida. Matt Al-Masri, asesor jurídico del Poder Legislativo, gracias por su tiempo. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todos.